História da Torre de Babel. A ambição humana e a origem das línguas. Gênesis 11, 1 a 9. Um mundo, uma língua. Após o dilúvio, a família de Noé cresceu e seus descendentes começaram a povoar a terra, conforme a ordem de Deus para frutificar e multiplicar. Naquela época, a Bíblia relata um fato singular. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Todos os seres humanos podiam se comunicar perfeitamente, sem barreiras de tradução ou entendimento. À medida que o povo partia do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, uma região na antiga Mesopotâmia. A terra era fértil e plana, parecendo o lugar ideal para se estabelecerem, e ali habitaram. A inovação e o projeto. O texto bíblico destaca o avanço tecnológico daquela geração. Eles disseram uns aos outros: "Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem." Diferente das construções anteriores feitas com pedras brutas, eles desenvolveram a alvenaria. O tijolo serviu-lhes de pedra e o betume, um tipo de piche ou asfalto natural, serviu-lhes de argamassa. Com essa nova capacidade de construção, a ambição do povo cresceu. Eles disseram: "Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus." A motivação, orgulho e medo. O projeto da torre não era apenas arquitetônico, era um ato de rebeldia e autoafirmação. Eles declararam o motivo: "E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra." Havia dois pecados centrais aqui. Orgulho. Queriam fazer um nome para si mesmos, buscando glória própria independente de Deus. Desobediência. Deus havia ordenado a Noé e seus filhos que enchessem a terra. Gênesis 9, 1. Ao se aglomerarem em um só lugar para evitar serem espalhados, eles estavam resistindo diretamente ao propósito divino de povoar o mundo. A descida do Senhor. A construção começou. A cidade crescia e a torre subia. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A narrativa usa uma ironia sutil. A torre, que os homens queriam que chegasse aos céus, era tão pequena diante da grandeza de Deus que ele teve que descer para vê-la. O Senhor analisou a situação. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus viu que a unidade humana, quando fundamentada na rebeldia e no orgulho, levaria a uma maldade sem limites. A comunicação perfeita estava sendo usada para potencializar o pecado, não para glorificar o Criador. A confusão das línguas. Diante disso, Deus tomou uma decisão soberana para frear aquele projeto. Ele disse, usando o plural, indicando a Trindade: "Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro." De repente, o canteiro de obras virou um caos. Onde antes havia coordenação perfeita, agora havia incompreensão. Um pedia tijolo, o outro não entendia. As ordens dos mestres de obras tornaram-se sons sem sentido para os trabalhadores. A comunicação, base de toda a sociedade organizada, foi quebrada. Aí, Pons, a dispersão e o nome Babel. Sem conseguirem se entender, a cooperação tornou-se impossível. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. O projeto colossal foi abandonado. Cessaram de edificar a cidade. Aquele lugar recebeu um nome que ficou marcado na história: Babel. O nome deriva do hebraico que soa como confusão, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. A partir daquele momento, formaram-se os clãs linguísticos que se separaram e migraram para diferentes regiões, dando origem às diversas nações,
culturas e línguas que conhecemos hoje. O que o homem tentou evitar pela força, ser espalhado, Deus cumpriu pelo seu poder, garantindo que a terra fosse preenchida conforme o seu plano original.